Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes em você e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega seu copo, sua garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa absorver toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua concentração, para você não atrapalhar o trabalho dessa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. A lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Caso você não saiba o nome completo da pessoa, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre a mediunidade nos animais, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite, do dia 22 de setembro, essa noite de quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos, pegue sua água, faça sua lista de vibração, para a gente poder levar o maior auxílio possível a todas essas pessoas que você está dedicando o Evangelho no Lar dessa noite, todas essas pessoas que você colocou ou está colocando na sua lista de vibração. Então, vamos nos preparando e vamos fazer o nosso exórdio dessa noite. O nosso exórdio dessa noite, que é a leitura de um texto introdutório, fala sobre avancemos além. É uma passagem de Paulo em Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. E o que Paulo quis dizer com isso para os hebreus? Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconforta-se antes os benefícios da crença, ante os benefícios da crença, constitui fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Então veja, isso é os primeiros passos, não é algo avançado para a gente ficar se achando que é o espírito mais avançado do mundo. Isso são as bases, isso é o chão do aprendizado. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas novas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias, mais nobres. Não sabem agir, nem lutar
e nem sofrer, vendo-se sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo, com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que o arrependimento é útil de quando em quando e o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Então, aquela pessoa que está ali o tempo todo se desculpando, se arrependendo, toda hora é um sinal de teimosia e viciação. E, mais uma vez, Emmanuel vem falar para a gente sobre a questão da gente levantar e seguir a nossa jornada para a gente ir descobrindo novos mundos, novas maneiras de executar aquilo. Basicamente aquilo que a gente estudou recentemente com Kardec, lá no livro dos Médiuns, onde Kardec diz para que a pessoa vá gerar os próprios frutos, para que ela não seja autora de obras mortas, de coisas que já aconteceram. É preciso que você seja o autor da sua própria obra viva, seja autor do seu próprio caminho. E para isso, você precisa ir além. Você precisa ir além do trabalho que está ali escrito por Allan Kardec. Você precisa ir além do que está escrito nos livros de Chico Xavier. Nós precisamos ir além. E para a gente ir além, ter os nossos próprios pontos de vista, nossa própria experiência do que poder narrar, nós precisamos seguir, precisamos colocar essas coisas em práticas, para que você possa dizer para a pessoa que ela pode seguir tal caminho, que você fez tal coisa e você se sentiu de tal forma, de que é assim mesmo, que as coisas acontecem. Você tem algo para dar como fruto. Porque como você vai dizer que, de fato, o Espiritismo fez alguma mudança na tua vida se você ficou apenas ali na porta do Centro Espírita, louvando o Centro Espírita, mas não mergulhou, não entrou de uma vez por todas, né? Não mergulhou de cabeça na doutrina. E, como o próprio Allan Kardec falou para a gente, toda a ciência ela precisa ser estudada com a maior profundeza possível. Você precisa ler tudo sobre aquela ciência. E como o Espiritismo é uma ciência, né, a doutrina dos Espíritos é uma ciência, você precisa ler tudo que tiver ao seu alcance sobre a doutrina. Você não pode ficar preso a um único autor. Por isso, você precisa ser um desses autores. O autor que vai poder dizer, com a sua própria experiência, de que tal coisa funcionou melhor com você e que pode dar certo para outra. Você pode dizer com seu próprio coração que a pessoa vai conseguir sair daquela situação porque você já passou por algo semelhante, você já viu pessoas passando por algo semelhante e conseguiram. Então, você está dando seu testemunho, você está sendo um autor de obras. E nós precisamos cada vez mais disso e não ficar sendo papagaio, repetindo sempre as mesmas coisas sobre aquilo que a gente já leu. Nós precisamos gerar frutos. E é isso que mais o Espiritismo está precisando, é isso que o mundo está precisando nesse momento. Pessoas úteis, pessoas que gerem frutos. Então, uma boa noite para vocês que chegaram aqui durante o nosso exórdio dessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Quero lembrar, claro, que sábado está chegando e sábado é dia de estudo aqui no Ilha de Luz, onde nós vamos seguir, vamos ir além, junto com a Patrícia, junto com os estudos que ela está fazendo. Nós estamos ali
escondidinhos, aprendendo junto com a Patrícia, vivendo tudo aquilo que ela está passando lá no plano espiritual, nas colônias de estudo, e nós estamos trazendo isso para a gente também, para poder avançar cada vez mais e ir amadurecendo espiritualmente na nossa jornada. Então, quero convidar você a estar junto conosco no sábado, 3 horas da tarde, a hora que nós vamos começar o nosso estudo sobre Vivendo no Mundo dos Espíritos, com o Espírito de Patrícia, do livro da Vera Lúcia. É o livro que vem depois do Violetas na Janela. Por isso, é muito interessante que você participe. E caso você tenha perdido os outros 2 estudos que já tivemos, basta você se tornar um membro daqui do canal. É baratinho, né? R$ 5 por mês. Você passa a ter acesso ao estudo que nós temos feito. Está gravado, com todos os comentários, com toda a participação das outras pessoas. E será muito bom ter você conosco. Então, feito o nosso exórdio, veja se você que chegou aqui depois, durante o exórdio, se você já pegou a sua água, olha aí para o seu lado. Se sua água não tiver, vá lá na cozinha, pega um copo, uma garrafa e deixa aí do seu lado. Veja também se sua lista de vibração está aí perto de você. Caso tenha esquecido, caso não tenha feito ainda, pega um papel, uma caneta, faça uma lista com o nome de pessoas para que você gostaria de dedicar ao Evangelho dessa noite. Então, dados os recados, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, fazer uma oração para a gente falar sobre a mediunidade nos animais, que é um tema que está lá no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos pedir nesse momento que as equipes espirituais de Jesus possam auxiliar todos esses animais que se encontram perdidos nas ruas, passando fome, passando frio, vítimas de violência. Pedir para que Jesus, junto com Francisco de Assis, possa também abençoar os animaizinhos que nós temos em casa, para que eles sintam essa presença iluminada, sejam abençoados com passes, com curas, com o amor de Deus em seus corações. Esses companheiros que Deus colocou nos nossos caminhos, esses companheiros que trazem felicidade enorme para a gente, que muitas vezes são considerados verdadeiros filhos nos nossos lares, e que a gente ama de verdade como se fossem nossos filhos. Tem pessoas que não têm a menor dúvida sobre isso, de que sim, são nossos filhos animais e pronto, acabou. Então que nossos filhos animais recebam toda essa bênção nessa noite de hoje, que o nosso anjo da guarda possa aplicar passes neles, que as equipes espirituais presentes na sua casa possam aplicar passes neles e que eles sintam o quanto você os ama e o quanto os quer bem. Então que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Então vamos nós falar sobre mediunidade nos animais nessa noite de hoje. Esse é o ponto que está lá no Livro dos Médiuns e é mais um ponto para a gente trazer clareza, já que nem todo mundo teve ainda a possibilidade de ler o Livro dos Médiuns ou não teve vontade, achou chato, né? Mas é interessante que você pegue um livro de Kardec, por exemplo, caso você não queira ler todo, você olhe os assuntos que tem no livro e leia capítulos isolados, como, por exemplo, da mediunidade dos animais. Eu sei que esse é um assunto que desperta a curiosidade. Talvez você não tenha visto esse capítulo dentro do Livro dos Médiuns, assim como outros livros de Kardec e outros livros de outros autores. Pegue
e vá olhando os capítulos. Talvez um chame mais a sua atenção e você vai para e lê aquele capítulo. É melhor do que nada. Então olha só o que Kardec fala. A questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, dada por um espírito cuja profundeza e sagacidade os leitores já tiveram oportunidade de apreciar, mediante citações que fizemos anteriormente. Para bem se captar o valor de sua demonstração, é essencial que se tenha em vista a explicação dada por ele sobre o papel dos médiuns nas comunicações. Algo que a gente falou exatamente ontem, não é? E esse espírito, o espírito de Erasto, é um espírito muito presente nas obras de Allan Kardec. Provavelmente você já deve ter ouvido alguma comunicação dele ali no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. E aqui também, no livro dos Médiuns. Então a comunicação seguinte foi dada num assunto, da discussão de que se tratava de um assunto em questão na Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas. Então, foi mais uma das comunicações dada lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da onde surgiu todos os estudos. E o espírito de Erasto começa da seguinte forma. Explanarei hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos seus vossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele, em virtude deste axioma, quem pode o mais, pode o menos, que podemos mediunizar os pássaros e outros animais e servir-nos deles nas nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamais de filosofia, ou melhor, em lógica, pura e simplesmente um sofisma. Podeis animar, diz ele, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano. Com mais razão ainda, deveis poder animar a matéria, já animada e particularmente pássaros. Pois bem, no estado normal do espiritismo, não é assim, não pode ser assim. Em primeiro lugar, precisamos nos entender bem acerca dos fatos. O que é um médium? É o ser, o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, a fim de que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, os espíritos encarnados. Consequentemente, sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas e físicas, seja qual for a natureza de cada uma delas. Há um princípio que todos os espíritas admitem, o de que os semelhantes atuam com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos, encarnados ou não? Será preciso que repitamos isso incessantemente? Pois bem, vou repetir mais uma vez. O vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo meio. São da natureza idêntica, são semelhantes, em suma. Possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que permite que nos ponhamos, espíritos desencarnados e encarnados, muito pronta e facilmente em comunicação uns com os outros. Enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é da própria essência da individualidade deles, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que lhes suprimem toda a refratariedade e estabelecem, entre eles e nós, uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita nossas comunicações. Aliás, essa é uma refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade, na maior parte dos que não são médiuns. Os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar.
Uns, e não me refiro aqui aos materialistas, negam a alma aos animais, enquanto outros querem lhes atribuir uma semelhante, por assim dizer, à nossa. Por que querer confundir assim o perfectível com o imperfectível? Não, não vos convencei-vos disso. O fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir ou fundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito, enfim, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, o rei da criação. Ora, não é essa a condição essencial, né, da perfeição que constitui a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres? Pois bem, reconhecei então que não se pode assimilar ao homem, único ser perfectível em si mesmo e nas suas obras, nenhum indivíduo de outras raças que vivem na Terra. Olha, na Terra. O cão, cuja inteligência superior entre os animais fez dele amigo e comensal do homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria sustentar isso, porque o cão não faz progredir o cão, e o mais adestrado entre eles sempre foi ensinado pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu sua choça em cima da água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram ninhos de modo diferente do que faziam seus pais. Um ninho de pardais de antes do dilúvio, com um ninho de pardais dos tempos modernos, é sempre um ninho de pardais, feito nas mesmas condições e mesmo assim o sistema de entrelaçamento das palhinhas e de fragmentos recolhidos na primavera, na época dos amores. As abelhas e as formigas, em suas pequenas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha finalmente tece a sua teia sempre do mesmo modo. O que Erasto está querendo dizer com isso? De que apenas nós, seres humanos, podemos evoluir por conta própria. Nós podemos pegar um livro, ler e construir coisas diferentes. Nós podemos ir além daquilo que nós estamos fazendo hoje. Afinal, um homem que construía coisas há milênios atrás já constrói coisas totalmente diferentes, porque o homem tem essa habilidade de evoluir por conta própria, coisa que não acontece com os animais. Os animais não têm esse tipo de capacidade, esse tipo de inteligência. Por mais que a gente ensine uma coisa ou outra, você não vai ver aqui na Terra, né? Aqui na Terra, é bom deixar isso bem claro, você não vai ver aqui na Terra, de repente, um cachorro levantando um prédio. Você não vai ver um cachorro construindo um avião. Entende? É isso que Erasto quer dizer, que as abelhas, desde antes do dilúvio, elas continuam fazendo a mesma coisa até hoje. As formigas também. Todos os animais continuam fazendo as mesmas coisas, porque é da natureza deles fazer exatamente aquilo por todo o período que eles estiverem ali entrelaçados nesse período de evolução animal. Caso eles tenham que mudar, eles vão mudar completamente. Aquela chama, aquele espírito, aquela essência vai migrar para uma outra coisa. E não simplesmente o animal aprender a construir coisas diferentes que não é da natureza dele. Por outro lado, se procurardes as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades da terra,
encontrareis em seu lugar os palácios e os castelos da civilização moderna. O ouro e a seda substituíram as vestes de peles brutas. Enfim, a cada passo achais a prova da marcha incessante da humanidade pela senda do progresso. Desse progresso constante, invencível, irrecusável do espírito humano, e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, haveis de concluir comigo que se é certo que existem princípios comuns a tudo que vive e se move na Terra. O sopro e a matéria não é menos certo que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso, que vos impele fatalmente para adiante e sempre adiante. Olha o que Erasto fala para a gente, que a inevitável lei do progresso nos impele, né, nos leva fatalmente para adiante, sempre para frente. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares, para vos alimentarem, para vos vestirem e vos ajudarem. Deu-lhes certa dose de inteligência, porque, para vos auxiliarem, precisavam compreender, porém limitou essa inteligência aos serviços que devem prestar. Mas em sua sabedoria não quis que estivessem sujeitos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, se conservaram e se conservarão até a extinção de suas raças. Olha o que Erasto diz. Olha, da mesma forma que Deus criou esses animais, eles serão assim até a extinção deles. Não, é muito diferente do homem. É muito diferente do homem. O homem foi criado de uma forma e ele foi evoluindo e vai até a eternidade. Dizem que os espíritos mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras, mesas, pianos. Fazem que se movam sim. Mediunizam, não. Porque, repito mais uma vez, sem médium, nenhum desses fenômenos se produz. O que há de extraordinário em fazermos que a matéria inerte e passiva se mova, quando auxiliados por um ou por muitos médiuns, visto que é justamente em virtude da sua passividade e da sua inércia que ela se torna apropriada a executar os movimentos e as impulsões que lhe desejamos imprimir? Para isso precisamos de médiums, é claro, embora não seja necessário que o médium esteja presente ou tenha consciência do fato, pois podemos atuar com os elementos que ele nos fornece, mesmo a sua revelia e estando ausente, sobretudo para produzir os fenômenos de tangibilidade e de transporte. O nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que o mais sutil e mais imponderável dos seus vossos gases, unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico mais animalizado do médium, cuja propriedade de expansão e de penetrabilidade escapa aos vossos sentidos grosseiros, fenômeno quase inexplicável para vós, nos permite imprimir movimentos a móveis e até quebrá-los em aposentos desabilitados, né? Então, olha só, os espíritos estão dizendo que para eles executarem essas coisas, das mesas levitando, mexendo e tudo mais, das pancadas, eles precisam dos médiums, precisam dos fluidos do médium para poder realizar isso, mesmo que o médium não esteja ali naquela sala, mesmo que o médium não esteja ali presente. Mas ele precisa pegar isso de alguém para poder executar esse tipo de tarefa, que sem eles não daria para estar executando isso. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais. Muitas vezes, o súbito terror que deles se apodera, sem que percebais a causa, é provocado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes e aos donos dos animais. Então, às vezes, o seu gato ficou olhando para um canto
e você fica ali olhando para o canto também. Você não vê nada, mas o seu gato está ali vendo alguma coisa que você não está vendo. O cachorro, ele fica latindo para um lugar e você olha para o lugar, não tem nada, não tem ninguém que você consiga ver, mas o cachorro está vendo. E o que ele diz? Né? O que Erasto diz para a gente? Que algumas vezes são espíritos mal intencionados com relação a uma das pessoas que estão ali presentes na sua casa, no ambiente, ou com o próprio dono do animal. Muito frequentemente vos deparais com cavalos que se negam a avançar ou a recuar, ou que se empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tende bem certo que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito, ou um grupo de espíritos que se comprazem em impedir que os animais avancem. Lembrai-vos da mula de Balaão, que, vendo um anjo diante de si e temendo sua espada flamejante, se obstinava em não dar um passo. É que, antes de manifestar-se visivelmente a Balaão, o anjo quisera tornar-se visível somente para o animal. Mas, repito, não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Necessitamos sempre do concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não encontramos nem nos animais e nem na matéria bruta. Por isso que a gente vê quase que essa obsessão, não é, dos espíritos negativos em estar vampirizando as pessoas. Por quê? Tem elementos, tem fluidos que só nós, encarnados, podemos gerar. E olha o que esses seres podem fazer com esses fluidos. Eles podem muito bem fazer realmente um mal a uma pessoa. Podem realmente materializar coisas negativas em pessoas, em lugares. Por isso, eles precisam tanto dessa energia, essa energia que nós produzimos. E por isso que nós temos visto o quê? Nas obras de André Luiz? Uma equipe espiritual protegendo o corpo, né? Protegendo ali o espírito até a hora do desencarne dele, até a hora que o corpo vai ser enterrado. Porque eles não querem, de forma alguma, que os espíritos negativos tenham um acesso àquela energia vital que ainda sobrou um pouquinho no corpo, para que o corpo não seja vampirizado e também, até mesmo, para o próprio espírito não sofrer uma repercussão por conta disso. Então, quando acontece de uma pessoa, né, tirar a própria vida, se suicidar, é um corpo com muita energia, mas muita energia mesmo. Imagina você, um corpo que estava ali, que tinha sido preparado para viver 80 anos. E você vê como tem acontecido muito ultimamente, crianças de 12 anos, 14 anos, adolescentes, tirando a própria vida. Olha quanta energia tem nesse corpo ainda. A bateria está cheia, basicamente. E olha o quanto os espíritos negativos poderiam fazer com 60 anos de energia, 70 anos de energia. Eles poderiam fazer coisas horríveis aqui na Terra. Então, a espiritualidade protege, né, dissipa aquela energia, como eles fazem geralmente, né, dissipa aquela energia ou protege até que aquele espírito consuma toda aquela energia durante muitos e muitos anos, durante 70, 80 anos, lá no próprio umbral, porque ele veio com uma programação de viver tantos anos, ele encurtou a vida dele, então ele precisa, de alguma forma, cumprir ainda com aquela programação. E tem muita energia para consumir ainda. Então, ele é protegido. Mas uma pessoa que parte normalmente para o plano espiritual, mesmo quando acaba o tempo dela, ainda fica um pouquinho de energia no corpo. E
ela é dissipada, ela é totalmente devolvida para o universo quando é encerrado todo o processo, quando o espírito é desligado do corpo e o corpo é enterrado. Aí tem uma equipe que cuida dessa parte energética. Olha só o que ele fala. Dizem que o Senhor T magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? Matou-o, porque esse infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequentes à sua magnetização. Com efeito, saturando de um fluido aurido, né, de numa essência superior à essência especial de sua natureza do cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança de raio, ainda que mais lentamente. Então, olha só, um médium magnetizou o cachorro dele com uma energia superior à essência do próprio animal. E foi como se tivesse caído um raio em cima do bicho, porque era uma energia muito além da dele. E basicamente seria o que aconteceria conosco se Jesus não tivesse passado por todo o processo dele de diminuir a energia para caber nesse mundo. Iria acontecer basicamente a mesma coisa. A gente não iria aguentar, porque é uma energia muito forte, é uma energia que está muito, muito acima da nossa. E aí ele teve que passar um milênio, pelo menos, para reduzir, para caber aqui na Terra. E ainda assim, ele teria apenas realmente um pouco mais de 30 anos para resolver o que tinha que resolver aqui, porque o corpo já não estava aguentando mais, tanto que é que Jesus sangrava, né? Sangrava pelos poros, porque o corpo já não estava mais aguentando tanta energia. Então, assim pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e um voltório fluídico dos animais propriamente ditos, nós os esmagaríamos instantaneamente caso a gente fosse mediunizar um animal. Isto posto, reconheço perfeitamente a existência de aptidões diversas nos animais, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se procede bem ou mal com eles. É que Deus, que nada fez incompleto, deu aos animais qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente nos animais selvagens, habitantes das solidões. Mas daí a poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos espíritos, há um abismo, a diferença das naturezas. Então é sobre isso a questão da mediunidade. Não dá para um espírito mediunizar um animal e de repente o cachorro falar com você, passar uma mensagem para você. Entende? É isso que Erasto está explicando para a gente. Que não há isso. O cachorro pode ver espírito, o gato pode ver espírito, pode sentir, mas em momento algum o espírito vai mediunizar o seu gato, o seu cachorro, e o gato vai falar: olha, fulano, faça tal coisa, o espírito tal está falando comigo. Isso não vai acontecer. Sabeis que tiramos do cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento uma forma que vos seja sensível e apreensível. E com o auxílio dos materiais que o médium possui, traduz o nosso pensamento em linguagem comum. Ora, se muitas vezes os próprios espíritos, né, os próprios médiums, né, os espíritos através dos médiums falam para a gente que a nossa linguagem é muito prematura ainda, imagina dos animais. Quantas vezes os espíritos falaram isso no livro dos espíritos? Se você ler o livro dos espíritos, você vai ver lá isso sendo repetido milhões de vezes. Os espíritos falando que a nossa linguagem humana é muito pobre, que não tem coisas que possam, né, chegar próximo daquilo que eles querem passar. E por isso eles tentam usar o máximo da nossa capacidade
para tentar traduzir, chegar o mais próximo, mas que ainda assim não é o que eles querem dizer, porque tem coisas que só dá para sentir, não dá para explicar. E a gente sabe disso, a gente sabe muito bem disso. Tanto é que algumas vezes a gente diz: olha, e aí, como é que foi o passeio, como é que foi a sensação? E você diz: olha, não há palavras que possam traduzir o que eu senti. Pronto, nós sabemos disso. Nós sabemos já que não há palavras que conseguem traduzir determinadas coisas que nós vivemos aqui na Terra. Imagina trazer coisas que estão muito além da Terra. Por isso que os espíritos às vezes têm uma grande dificuldade de traduzir, de explicar para a gente determinadas coisas, porque tem coisas que não tem palavras que possam dizer. Pois bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Haveria ali palavras, números, letras, sinais quaisquer semelhantes aos que existem no homem, mesmo na criatura menos inteligente? E isso é algo que foi ensinado para mim durante o curso de oratória, de que, olha, se você vai dar uma palestra espírita, você precisa estudar antes, você precisa ter o conhecimento, para que, durante ali a palestra, durante o momento que você estiver conversando com alguém, a espiritualidade vai começar a puxar de você todo aquele conhecimento e vai trazer para a superfície, para que você seja lembrado para você. Então, digamos o seguinte: você tem assistido o Evangelho, você estuda as obras de Allan Kardec, estuda as obras de Chico Xavier, estuda vários livros, e de repente surge um amigo desesperado, pensando em tirar a própria vida e tudo mais, e vai conversar com você. A espiritualidade, os espíritos que estão ali tentando proteger aquele seu amigo, eles vão puxar de você o máximo que puder, para que você, através de uma palavra, através dessa conversa, possa fazer com que ele mude de ideia. E vai trazer: olha, eu li num livro que tal coisa é tal coisa. Eu vi num filme que é isso e isso aqui. Então você vai tendo o que puxar de dentro. Você vai ter aquela sensibilidade. Você vai ter o que conversar com aquela pessoa. Claro que você é imperfeito. Claro que você pode falar até assim: meu Deus do céu, o que eu falo agora para não piorar a situação? Né? Me ajuda, né? Me ajuda aí, por favor. E a espiritualidade realmente vai te ajudar para poder tirar aquelas mensagens. Às vezes podem fazer até que entendam que, se você for duro com a pessoa, vai ser bom para poder acordá-la para a vida, dar aquele chacoalhão na pessoa, para mandar ela tomar vergonha na cara, né, dar aquela puxada de orelha, e talvez ela vai dizer: olha, era exatamente isso que eu precisava ouvir. Eu precisava, né, desse chacoalhão, precisava desse tapa que você me deu agora para acordar para a vida. Muito obrigado. Então, a espiritualidade vai saber o que fazer para poder melhorar aquela situação. E lá no curso de oratória falaram exatamente isso: olha, estude, para que durante a palestra espírita a espiritualidade tenha o que puxar de dentro de você. Imagina, tu está falando sobre um assunto, você não leu, você não estudou nada e não tem nada o que puxar de dentro de você, porque não tem conteúdo. Não tem conteúdo dentro de você. E aí? Como é que vai ser? Então, por isso que é importante. É exatamente sobre isso que o Erasto está falando agora. Né? Que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Haveria ali palavras, números, letras, exatamente esse conteúdo que nós vamos adquirindo, estudando várias coisas diferentes. Então, entretanto, direis: os animais compreendem o pensamento do homem, chegando até mesmo a adivinhá-lo. Sim, os animais adestrados compreendem certos pensamentos, mas já os vistes alguma vez reproduzi-los? É claro que não. Deveis então concluir que os animais não nos podem servir de intérpretes. Resumindo,
Os fatos mediúnicos não podem manifestar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns, e é somente entre os encarnados, espíritos como nós, que podemos encontrar os que nos possam servir de médiuns. Quanto a adestrar cães, pássaros ou os outros animais, para que façais tais ou tais exercícios, é problema vosso e não nosso. Como tem pessoas, que adestram animais para fazer determinados movimentos, e o próprio Erasto diz, olha, isso é problema de vocês, não nosso. Então, vida que segue. Erasto deixou muito claro para a gente, o espírito de Erasto deixou muito claro de que não dá para um animal transmitir uma comunicação para a gente. Claro que a gente vê os animais fazendo coisas admiráveis, como, por exemplo, a gente vê muitos vídeos na internet de crianças tentando subir na sacada da varanda e o animal tirando a mãozinha da criança. Vocês já viram esses vídeos? É impressionante como o animal está como um guardião da criança. A criança ali na varandinha do prédio, ela querendo subir na varandinha e ela poderia cair, e o gatinho e o cachorro ali tirando a mão da criança, impedindo que ela siga adiante. Ou então o cachorro puxando a criança para ela se afastar de uma determinada coisa. É o instinto de proteção que os animais têm e provavelmente é também o anjo da guarda ali auxiliando de alguma forma, agindo dentro dos limites da inteligência, da proteção que o animal pode fazer pela gente. É impressionante esses vídeos, Eu acho muito bonito esse cuidado que realmente parece que tem um espírito guiando o cachorro, o gato, dizendo, olha, não deixe ele subir aí, pelo amor de Deus. Como se o anjo da guarda estivesse dizendo isso pro cachorro, olha, não deixe ele subir. Faça de tudo, Morda ele, puxe ele, tire a mãozinha dele, mas não deixe ele subir aí. E é exatamente o que a gente vê acontecendo. Vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas queridas que você colocou na sua lista e procure lembrar dos momentos felizes que vocês viveram juntos. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração, e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando cada uma dessas pessoas e pedindo para que Jesus abençoe a vida delas. Então feche seus olhos, eleve seus pensamentos e ao ouvir o sino, daremos início. Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, sua garrafa, deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. Imagine que seu anjo da guarda, a equipe espiritual que está com você, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muita luz e muito amor. E quando você ouvir novamente o sino,
marcará o início da nossa fluidificação. Muito bem, vamos beber nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua presença nessa noite de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto, da nossa conversa, porque realmente tem muitas pessoas que adoram saber sobre a mediunidade dos animais, sobre os espíritos, né, o que acontece com os espíritos dos animais. É um assunto que realmente é muito interessante. Deixe seu like, compartilhe o Evangelho. Se você ainda não é membro daqui, se você ainda não é membro ainda do Ilha de Luz, torne-se membro. Clique aí na sua tela, clica no botãozinho tornar-se membro, se inscreva aqui no canal também, para que você possa contribuir para que a gente alcance cada vez mais famílias, cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Muito obrigado por tudo, fique com Deus e até amanhã.